Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo que estava planejado há um tempão, só que eu estava com preguiça de fazer, que é a história resumida dos Beatles. Então vamos lá. Então, em março de 57, o John Lennon criou um grupo com os amigos da escola dele, que é Quarry alguma coisa, tanto que o nome do grupo é The Quarrymen. O John e o Paul, eles se conheceram quando o John estava se apresentando com o grupo dele, The Quarrymen, numa festa de igreja lá em Liverpool. Quem levou o Paul lá foi um amigo do John que se chamava Ivan. Eu consegui achar a primeira música gravada pelos The Quarrymen e eu espero muito que o YouTube não tire a música do vídeo, e se tirar eu vou colocar o nome da música na descrição para quem quiser ouvir. In spite of all the danger, in spite of all that may be, I'll do anything for you. E aí, o Paul e o John se conheceram depois da apresentação dos The Quarrymen, e o John até falou disso numa entrevista que eu vou ler aqui. Um amigo em comum levou ele para assistir minha banda, The Quarrymen. Nós nos encontramos e conversamos depois do show. Eu vi que ele tinha talento. Ele estava tocando violão no camarim. Ele tocou 20 Fly Rock, do Ed Cochran. Eu me virei na hora e perguntei, você quer entrar para a banda? Se não me falha a memória, ele disse que sim no dia seguinte. Um ano depois, o Paul convidou o George, que era da mesma escola que ele, para entrar na banda. O Paul e o George se conheceram numa viagem de ônibus que estava indo para a escola e eles começaram a ir pelo mesmo caminho. Então eles se conheceram lá, sentaram do lado do outro, começaram a conversar e sair juntos e aí viraram amigos. O John e o Paul começaram a compor juntos, não muito depois que eles se conheceram. O John ele saía da escola para ir até a casa de Paul quando o pai dele estava trabalhando e só tinha o Paul lá. E a tia do John, que era a Mimi, que criou ele, ela mal sabia onde ele estava a maior parte do tempo. As músicas que eles faziam juntos eram marcadas como mais uma original de Lennon e McCartney. Em 59, os amigos do John deixaram a banda, deixando só o Paul, o John e o George. Nesse meio tempo, o John entrou em uma faculdade de artes que conheceu lá o seu amigo que entraria para a banda chamado Stuart, que sugeriu que eles mudassem o nome para Beatles, alguma coisa assim, que já era parecido com Beatles, em homenagem a um outro grupo. Eles tinham usado esse nome até se tornarem os Silver Beatles, sem o A, e aí depois mudaram para Silver Beatles e depois abreviaram só para Beatles. Só que eles estavam sem um baterista em tempo integral, então o Pete Best fez um teste para poder entrar na banda e nos meados dos anos 60 ele entrou na banda, eles contrataram ele. Só que aí quando ele foi pro estúdio gravar com eles, ele não conseguia acompanhar a banda, e aí o produtor falou para os outros da banda que não ia rolar de ser ele o baterista, E aí o produtor musical deles demitiu o Pete Best, E o Ringo, ele já estava acompanhando alguns shows dos Beatles e já tinha feito amizades com os integrantes, E aí ele entrou logo depois que o Pete Best saiu. I'm Ringo and I play the drums. E aí eles já tinham a formação original, que era o George Harrison na guitarra, o Ringo na bateria, o Paul que tocava baixo, mas ele cantava também, assim como os outros também cantavam, só que o Paul e o John eram os que mais cantavam, o George e o Ringo em algumas músicas. O John, como eu disse, ele também cantava, tocava guitarra e violão também. Então, os Beatles, eles tinham um empresário que se chamava Brian Epstein, e eu vou contar como que ele conheceu os Beatles. Bom, ele trabalhava como gerente de uma loja de disco, e um dia chegou um jovem lá e pediu um compacto de uma música dos Beatles com um outro cantor lá, que eu não lembro o nome, cantor, grupo, sei lá. E aí, o Brian conheceu os Beatles por causa disso. E aí ele foi ver que eles estavam fazendo show, que eles eram de Liverpool também, que o Brian também era de Liverpool. E aí ele foi para um show deles pra ver como é que era essa banda, E aí ele acabou gostando bastante, foi lá conversar com os Beatles e acabou virando empresário deles. Uma coisa que eu também queria contar é que da onde que surgiu esse corte de cabelo de tigela dos Beatles. Então, eu tirei um trecho do site da L'Oréal Paris que explica isso. O que muita gente não sabe é que, na realidade, o corte de cabelo em formato de cuia não foi inventado por John, Paul, George ou Ringo. O cabelo penteado para frente era moda entre os jovens franceses, estilo que foi apresentado a John por Astrid, alguma coisa que eu não sei falar sobre o nome dela, gente, aí vocês nem aí, namorada de Stuart, o primeiro baixista da banda e colega de
classe de Lennon na Escola de Artes Liverpool College of Art. Primeiramente, Astrid cortou o cabelo de Stuart desse modo quando estavam todos em Hamburgo para comemorar o aniversário de John. Então a banda resolveu aderir. Yeah. Drums are on PA. It's not my idea of a personal assistant. No. What are you gonna do? I got a feeling deep inside. Oh no, yeah. We've conquered Sweden, we've conquered France, yeah, so America was ours now. Oh yeah, tell you something. I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh, please. What did you most like about the trip, Ringo? Oh, I just loved all of it, you know, especially Miami. The sun, you know. I didn't know what it meant till I went over there. Don't you get it up in Liverpool? No, they finished up there, you know. Cut it out. Did you ever have a chance, John, to just get away on your own without anybody recognising you? We borrowed a couple of millionaires' houses, you know. Well, Well, we did. You could afford to buy a couple of millionaires' houses, couldn't you? yeah, we're sooner borrow them, it's cheaper. And we did a bit of water skiing. Well, sort of, anyway. Yeah, we had a great time. Did your wife enjoy it over there? Yeah, she loved it. Who? Shh, don't tell him he's married. It's a secret. Oh, I'm sorry. Yeah, I'm sorry about that. I didn't mean to. What about the taste of the